ferido, humilhado e pregado numa cruz. Jesus será o mais belo nome, acima de todos está. E é um hino muito conhecido. Aqueles que quiserem podem, por favor, me acompanhar. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém, o trono do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar, rompeu a voz dos anjos, no céu a proclamar.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje é um dia especial e não é pela falta de energia, não. Eu já estou falando muito aqui, né? Então deixa eu, antes que vocês peçam para eu sair, eu quero apresentar aqui o pastor Flávio. Ele que ficar assim, o pastor Flávio é um dos administradores da Associação Paulista Leste e ele tem a função especial hoje aqui. E ele já vai falar para nós. Bom dia, igreja, tudo bem? Voltando ao passado, a igreja pioneira era assim, não tinha microfone, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Há uns 12 anos atrás eu fui fazer um documentário sobre a igreja e estive na primeira igreja adventista numa pequena cidadezinha chamada Washington, do estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. E quando eu cheguei lá, a igreja está intacta até hoje, ela é frequentada, não tem som, não tem ventilador, não tem ar-condicionado. Ela tem um sistema de calefação a gás hoje, na época era a lenha, né? E eu achei interessante que eu li a história no livro de história da igreja, e dizia que o pastor Tiago White com Ellen White foram fazer uma semana de reavivamento com os jovens, e era no mês de dezembro, época de Natal como essa. E eles saíram da igreja, tinha um lago perto da igreja, eu segui a trilha, cheguei no lago, era no mês de abril, quando eu fui fazer o documentário. E na história dizia assim, o pastor Tiago pegou a picareta, abriu um buraco no gelo, e de 12 jovens que resolveram se rebatizar, 10 tiveram coragem de entrar dentro do gelo para se rebatizar, 2 não tiveram. Eu falei, vou lá ver esse lago, no mês de abril, final do mês de abril, isso foi em dezembro quando ele contou a história. Cheguei lá no final do mês de abril, já época de primavera, ainda tinha 15 centímetros de gelo em cima do lago. Falei, gente, que coisa terrível deve ter sido batizar naquele dia. Mas tinha que falar assim. Eu preguei numa igreja na África, embaixo de uma árvore, 400 pessoas sentadas. O pastor Judson e eu fomos alunos de um professor chamado Orne Silva. Ele dizia assim, olha, se um pastor não puder falar numa igreja de 300 membros, facilmente sem microfone não serve para ser pastor. Então hoje é o dia, pastor. Eu fui passar a carta missionária uma vez no NASP, 2.500 pessoas, na hora que eu peguei o microfone apagou tudo. Hoje é o teste. Estou aqui com muita alegria hoje, com uma função, como disse Paulo. Antes de falar sobre isso, hoje é o dia do primeiro herói da Paulista Leste, herói com E, encontro de regionais e oficiais de igreja, às 3 horas no Colégio Vila Matilde. Todos vocês que têm uma função na igreja, à exceção de tesouraria e de mordomia, os demais departamentos todos terão uma classe especial para você receber o treinamento, eventuais materiais para o ano de 2016. Nossa agenda já está pronta, já está no site, disponível para você baixar. Dentro de 10 dias no máximo, ela vai estar num aplicativo para você abaixar no seu smartphone, no seu tablet, tanto em iOS quanto em Android. Você vai poder utilizar esse recurso a partir da semana que vem. A gente espera que ele esteja disponível, tá bem? Muito bem, esse ano, nessa semana, a comissão diretiva da associação esteve reunida. Depois de um ano de muito estudo, nós fizemos uma reestruturação distrital. Igreja de Inhocuné deixa de fazer parte do distrito de Vila Matilde e recebe a igreja de Granada, Vila Granada. Continuam com 3 igrejas, mas geograficamente agora bem próximas uma da outra. Inhocuné foi para a cidade Patriarca, a igreja de Patriarca foi para, que era próximo ali da Penha, passou para a igreja da Penha, e do Burgo Paulista, Vila Granada, passou aqui para a igreja para o distrito de Vila Matilde. E nessa mesma comissão, essa semana, nós votamos as mudanças de pastor, as transferências de pastor. E vocês foram afetados pelo fato de o pastor de vocês se aposentar, que é o pastor Jonas Pinho. Para o seu lugar, a comissão diretiva votou essa semana a família do pastor Judson Castro Pérez. Vou pedir para estar em pé aqui, vou pedir para a Tânia vir aqui também. E eu queria apresentar para vocês e contar um pouquinho da história dessa família. Eu os conheci quando eu tinha 12 anos de idade. Nós fomos estudar juntos
lá no IASP, em Hortolândia, no NASP 2, NASP 3, na verdade. Eu tinha 12 anos, o pastor Judson já tinha naquela época quase 18. Eu tinha 14 para 15 anos. A Tânia era bem novinha, era menininha, gente. Não sei como é que ela foi parar no colégio, não aceitava criança. Eu era fruto de meus pais se separaram e a gente teve que ir para o colégio, não tinha onde ficar, fomos para o colégio. A Tânia, com os irmãos dela, foi diferente, ela tinha 8 anos, ela está dizendo aqui, 73 quando ela chegou. Então ela tinha 10 anos quando eu cheguei lá em 75. O papai e a mamãe da Tânia foram missionários, o pastor Caleb e a irmã Abigail, eles foram missionários, entre outros lugares, na região centro-oeste do Brasil, nas lanchas, lá pelo rio Araguaia, e o pastor Caleb cuidou, junto com a esposa e com a família, da tribo dos índios Carajás, lá na ilha do Bananal. E a gente lembra, quando eles vinham, eles tiveram que deixar os filhos no colégio para fazer esse trabalho. A Tânia deve saber alguma palavra em Carajá, cantar alguma coisa em Carajá, ela é uma cantora, em algum momento vocês vão ouvir ela cantar, que não vai ser hoje, mas ele vinha contar as histórias e aquilo despertava o senso missionário dos estudantes com muita inspiração. O pastor Caleb fazia esse trabalho de maneira muito especial. Ele trouxe um índio Carajá para estudar no IASP, o João Uerreriá. Ele foi o primeiro pastor adventista Carajá e voltou para cuidar de uma igreja, para a primeira igreja oficial do distrito na ilha do Bananal. Então foi um trabalho muito bonito que o papai e a mamãe da Tânia fizeram. A Tânia é enfermeira e eles estão chegando aqui com muito carinho. O pastor Judson começou o ministério dele no Paraná. Ele se formou em 84. Eu formei em 86 e eu já era mais novo que ele, então dá para ver claramente a aparência nossa, que é muito diferente, né? Apesar de ele querer dar uma disfarçada igual o pastor Jonas, pentear o cabelinho para frente, isso daí não engana ninguém mais não, viu, pastor? Então é o seguinte, o pastor Judson saiu, ficou 12 anos e a terra do pai dele é o Paraná. Ele foi 12 anos pastor em diferentes igrejas do Paraná. Vou mencionar aqui em Vaiporã, Goiôerê. Depois ele foi ser pastor da igreja jovem central de Curitiba. Depois ele foi pastor da igreja de Juvevê. Foi pastor de Ivan Saraiva. Imaginem vocês como ele é velho, não? Depois ele foi pastor do Bom Retiro. E aí cansou do Paraná, veio para a terra da mãe, Minas Gerais. Lá ele foi pastor em Juiz de Fora. Meu sogro foi pastor aqui, foi pastor em Juiz de Fora. Você está substituindo meu sogro, viu? Pastor Getúlio Faria. E ele foi pastor também em Poços de Caldas. Depois a associação o elegeu como JA, faz a conta aí e anota porque é bastante coisa. JA, Lar e Família, Liberdade Religiosa, Comunicação. Durante um período ele foi departamental nessas áreas. E aí a Leste chamou, aí ele veio parar aqui no Paraíso. E ele em 2003 veio para Vila Alpina. Depois da Vila Alpina ele pastoreou as igrejas de José Bonifácio, a Penha e nos últimos anos na igreja de Pirituba, que é onde ele está até o final do ano. Pastor Judson terminou o seu mestrado em 96, em 2010 ele terminou o doutorado. Vocês já estão vendo que ele é muito mais do que o pastor Jonas, né? Muito mais inteligente, né, eu queria dizer. Brincadeira, Jonas é meu amigo, ele sabe disso. A gente tem muita história bonita, viu? A Tânia é prima do pastor Jonas, vocês já sabem disso. Essa família querida já está casada há 30 anos. Eles têm 3 filhas, eles só sabem fazer meninas na casa deles. A filha mais velha é a Suelen. A Suelen, ela casou-se com um americano de uma família tradicional adventista. Eles moram no estado do Texas, nos Estados Unidos. A Jaqueline é a filha do meio. Ela é casada com um pastor e eles fazem parte desse grupo de 25 missionários que a divisão sul-americana enviou ano passado para os países da janela 1040. Eles estão hoje trabalhando num desses países, como estão gravando, eu não vou mencionar aqui o país, mas eles estão lá hoje aprendendo árabe, num país árabe, fazendo um lindo trabalho
com um centro de influência, o centro de influência que é a igreja no país onde eles estão, é uma escola de inglês. E eles estão trabalhando com muita alegria para servir a Deus ali. E eles são papais também da Evelyn, e a filha mais nova, formada em designer na Faculdade de Belas Artes. Ela frequenta aqui a igreja do Belém e talvez ela agora mude para Vila Matilde, não sei, vai ser difícil porque o namorado é de lá. E eu queria, com muita alegria, com muita honra, em nome da Associação Paulista Leste, entregar para vocês hoje o pastor de vocês, o pastor Judson e a Tânia, esse casal simpático, especial, muito dedicado à obra de Deus, um pastor experiente, não tanto quanto o pastor Jonas, que já aposentou, né? Mas experiente tanto quanto. Pastor, essa é a igreja talvez mais significativa da Associação Paulista Leste. Ninguém é melhor do que ninguém, mas uma das igrejas mais antigas, se não for a mais antiga, uma igreja de profunda relevância para o campo. E para isso, com muita oração, nós estivemos essa semana orando. Eu queria te entregar a sua igreja, desejar que Deus te use. Queria convidar os anciãos para virem aqui, nós vamos fazer uma oração pelo pastor. Mas entregar a igreja e entregar o pastor para vocês também. Amem o pastor Judson como vocês amaram o pastor Jonas, e se não amaram o pastor Jonas, amem o pastor Jonas. O pastor Judson é de uma família de pastores também, tem 3 irmãos, 2 com ele, o Jeto foi pastor aqui, o Jobert, tinha mais um irmão que já faleceu, também era pastor, e é uma família muito especial, tenho certeza que vocês vão ser grandemente abençoados. Portanto, é com essa alegria que a gente deseja que Deus nos abençoe. Amém? Pedir para os anciãos virem aqui. Não sei quem de vocês quer dar as boas-vindas aqui para o pastor. Vejam aí entre vocês, todos vocês, por favor, então dê as boas-vindas para o pastor. E nós vamos fazer uma oração especial. Escolha entre vocês quem vai orar. Eu, Paulinho e eu já falamos bastante hoje. Só para não dizerem que eu não apresentei, minha esposa está aqui também. Ela já foi membro dessa igreja, quando meu sogro foi pastor aqui. Essa linda mulher que está no primeiro banco da igreja aqui, entre outras lindas que estão aqui. Bem? Alguém está tirando foto? Por favor, gente. Vou tirar. Pode orar, Eliezer. Bem, a igreja fica registrada. Vamos orar aqui. Pai querido, nós te agradecemos pela vida, pela saúde, por estarmos aqui na tua santa casa. Nesse momento estamos recebendo o pastor Judson e a sua família. Queremos te pedir, de uma forma especial, venhas estar com ele, venha estar com a sua esposa, com as suas filhas, e que juntos aqui possamos fazer um trabalho eficaz no avanço da tua obra. Pedimos que nos ajude, que nos orientes e que tudo seja feito, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Eu te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, igreja. Sejam abençoados e abençoadores com o seu novo pastor. Se alguém não estiver ouvindo quando ele estiver falando, levanta a mão, que aí aumenta o volume, tá bom? Pastor, que Deus te abençoe e entregar a mensagem de Deus essa manhã aqui. Tomar um pouquinho de água. Para limpar a garganta, né? Quero agradecer ao pastor Flávio pela apresentação tão boa. Pastor Flávio é uma figura legendária já para mim. Nós nos conhecemos já há algumas décadas, né? Tá me chamando de dinossauro? Até moramos uma época no mesmo quarto lá no IAE. E eu vejo aqui algumas pessoas conhecidas, obreiros da associação. E eu quero aproveitar, uma vez que nós estamos aqui com o pastor Flávio, o Marcos, estou vendo também, pela confiança a mim depositada pela administração da associação, né, também pela igreja, e dizer para vocês que eu estarei aí para ajudar vocês, para servi-los
para caminharmos juntos. Eu creio que se o pastor não atrapalhar, né, a igreja ela anda. E eu tenho já informações, alguém me disse, foi até a Érica que falou, pastor, a igreja Vila Matilde ela anda, pastora, que maravilha, se a igreja anda, então vamos só caminhar juntos, né? E como disse o pastor Flávio, mas antes de falar isso, quero falar o seguinte, eu sei que esta igreja, já procurei saber, talvez seja a mais antiga, mais tradicional igreja da Zona Leste. Vocês têm uma igreja aqui que foi fundada em 1928, é isso mesmo? E desde a década de 1920, então essa igreja ela já tem mais de 80 anos de existência, já está caminhando, 87 anos de sua inauguração, caminhando para os 90 anos, e eu me sinto um privilegiado em fazer parte dessa história. Tenho certeza de que vou aprender muito com vocês aqui, e na medida em que os anos se passam, e nós que estamos mais tempo nas igrejas, a gente realmente percebe quanto a gente tem a aprender com a igreja, né? Por isso, irmãos, eu peço que vocês orem. Eu tenho assim, conheço um pouco a igreja, através de informações, quando o meu irmão Getro trabalhou com vocês, não sei quantos, a igreja muda muito, mas quantos eram daquela época do pastor Getro? Quero ver as mãos. Há vários ainda, né? E posteriormente também, agora com a vinda do pastor Jonas, pela proximidade, nós somos primos através da Tânia, e há também uma amizade muito grande, e nós sabemos que é um desafio o ministério aqui nessa igreja, na igreja da Vila Matilde. Mas eu conto com as orações de vocês e com a ajuda de vocês, ok? Como o pastor Flávio mencionou, agora eu vou voltar ao que é verdade, ia dizer naquela hora. Eu tive o privilégio de trabalhar 12 anos no estado onde meu pai foi criado. Meu pai, juntamente com a sua família, imigrantes espanhóis, vieram primeiro, meus avós vieram para a Argentina, moraram 7 anos, e vieram para Jaú. Meu pai tinha menos de 2 meses. Depois eram plantadores de café, depois foram para Nova Europa, posteriormente foram para Santa Cruz do Rio Pardo, e então foram para Londrina, e lá meus avós se converteram e se tornaram parte do núcleo da primeira igreja de Londrina, que é hoje a Igreja Central de Londrina. E a minha mãe já é mineira, então depois de trabalharem no Paraná por alguns anos, recebi um chamado para a Igreja Central de Juiz de Fora, e foi com muita alegria que eu pude conhecer um pouco mais, inclusive a própria cidade onde minha mãe havia nascido, que é a cidade de Conselheiro Pena, lá no Vale do Rio Doce, onde passa o Rio Doce, essa tragédia está acontecendo lá, e tive o privilégio de pregar na igreja da minha mãe. Vejam vocês, eu jamais imaginava isso, poder voltar a Minas Gerais e trabalhar um pouquinho. Depois, posteriormente, tivemos aqui o chamado para São Paulo. Eu tinha muito medo de trabalhar em São Paulo, mineiro, né? Do Paraná e tudo, aquela preocupação, como é que vai ser São Paulo, uma grande cidade, apesar de ter estudado aqui no IAE, no internato, como é que vai ser São Paulo, etc. Mas eu confesso que tem sido uma surpresa agradável trabalhar aqui. A gente percebe que há muitas pessoas queridas aqui nessa cidade, né? Há muitas pessoas do Brasil inteiro, e a igreja aqui, eu posso garantir para vocês que ela é mais fervorosa até do que nos lugares onde eu estive anteriormente. O povo aqui é um pouco mais caloroso, talvez por essa miscigenação, essa mistura de pessoas de todas as partes do Brasil. E por isso, quando me disseram que seria importante estar com vocês nessa manhã, hoje nós temos Santa Ceia na igreja de Pirituba, nós não sabíamos dessa mudança, nós fizemos um esforço tremendo. O pastor Rubem, que vai nos substituir lá, está fazendo uma Santa Ceia, que já estava agendada, né? E eu pensei em que poderia compartilhar com vocês aqui nesta manhã. E eu não quero apresentar um sermão. Eu pensei em falar um pouquinho da minha vida, um pouco da minha história, como filho de pastor, como um jovem que, como muitos de vocês aqui, que cresceu também no interior de Minas, e depois foi para o internato aos 12 para 13 anos, e me tornei pastor aos 24 anos de idade, fui para o estado do Paraná, e depois de vários anos de ministério,
havia passado pela igreja jovem, Central de Curitiba, e foi uma experiência maravilhosa ali naquela igreja, de trabalhar só com jovens. Mas depois, no passar dos anos, eu não me lembrava, ao estar meditando, lendo a palavra de Deus, eu não me lembrava quando eu havia lido a Bíblia pela última vez. Eu não me lembrava. E eu me lembrava que, quando juvenil, eu havia terminado a leitura da Bíblia por completo uma ocasião. Eu estremeci. Tudo que eu conseguia me lembrar é que eu havia lido a Bíblia, várias tentativas, e sempre parado ali no livro de Números, Deuteronômio, Josué, pelo menos umas 20 vezes eu havia feito essas tentativas, e eu cheguei para o meu pai, que completou agora na semana passada 96 anos, e perguntei para o meu pai, o senhor já leu a Bíblia completa? Quantas vezes? Ah, filho, eu li a Bíblia 50 vezes. Eu fiquei envergonhado. E ali com Deus, eu tomei uma decisão. Eu pensei, não posso mais parar. Eu preciso agora ler a Bíblia de maneira sistemática. E decidi que não importasse aonde eu parasse na leitura da Bíblia, eu iria continuar, demorasse o tempo que fosse. E então, essa Bíblia ainda é testemunha dessa história. E eu comecei como pastor, porque nós também somos como vocês, seres humanos. Muitas vezes nós, como pastores, temos o risco de nos tornarmos profissionais da palavra, pregar sermões, estudar, mas deixar de lado a vida devocional, deixar de lado os momentos a sós com Deus. Eu comecei a ter aqueles momentos, e eu já havia me tornado um apaixonado pelos evangelhos. Quando tive o privilégio de trabalhar na Igreja Central de Curitiba, e tinha na igreja jovem cerca de 500 jovens, eu descobri que a única coisa que segurava os jovens da igreja era Jesus. E eu me tornei um apaixonado pelos evangelhos. Sou ainda pelos evangelhos, as histórias de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João. E ao ler a Bíblia nessa nova experiência, ao terminar a palavra de Deus, a primeira vez eu demorei, nessa minha decisão, demorei 2 anos e meio para terminar a Bíblia pela primeira vez. Aí a segunda vez demorei mais ou menos uns 2 anos. E nessa experiência eu fui descobrindo verdades maravilhosas na palavra de Deus. E quando foi no ano de 2010, bem mais recente, a associação tomou a decisão de que eu deveria terminar a minha tese. Foi um pedido que a divisão fez, que eu estivesse só trabalhando na tese, e por isso eu tive o privilégio de estudar, ficar no NASP aquele ano inteiro. E eu tomei a decisão de que eu não escreveria nenhuma linha em nenhum dia sem primeiro estar com a palavra de Deus. Era um grande desafio. Eu não havia praticamente escrito nada da tese que eu tinha diante de mim. Alguns achavam uma loucura, como é que você pode se aventurar 1 ano? Muitos já haviam tentado e haviam desistido, porque aqueles que fazem pós-graduações sabem que uma tese em 1 ano é um tempo muito curto, mas era o que a igreja estava dando e eu entendia que era a vontade de Deus. E todas as manhãs eu acordava pelas 6 da manhã e eu passava ali umas 2 horas lendo a palavra de Deus, e algo me chamou a atenção no livro de Salmos. Eu percebi que o livro de Salmos nós tínhamos e havia promessas maravilhosas. A minha mãe, eu devo muito do que sou à minha mãe. A minha mãe é uma mulher de oração, mas ela começou a contrair os primeiros sintomas do Alzheimer. Ela tinha muito medo de perder a memória. E a minha mãe sempre dizia: filho, vamos um neurologista, eu não quero perder a memória. Mas a minha mãe foi perdendo a memória. E nós precisamos, a minha mãe morava no NASP também, mas o meu irmão Jobert, ele não tinha condições como professor 24 horas,
de cuidar da minha mãe. Nós precisamos de levar a minha mãe para a minha irmã. Eu tenho uma irmã que é paulistana, mas mora no estado do Ceará. E a minha mãe, nós levamos a minha mãe para lá. E a minha mãe ainda piorou mais. Essa mudança, houve um desequilíbrio emocional, e o Alzheimer se intensificou. E eu me lembrei que a minha mãe conhecia vários salmos. E eu ligava para minha mãe, não dava mais para conversar com ela, uma conversa lógica. Ela não me perguntava, filho, como é que está? Filho, como é que está a Tânia? Não perguntava como estavam minhas filhas. Você é o Judson? Oi, filho, que bom. Eu percebi, mãe, fala para mim o Salmo 91. E a minha mãe começava dizendo, que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. E ela parava, e eu pegava a Bíblia e lia o restante. Mãe, lia um pouco, e ela engatilhava, falava mais 2, 3 versos, esquecia de novo, eu pegava a Bíblia de novo. E eu percebia que essa conversa com a minha mãe era a única conversa que ela sentia feliz, mais feliz em falar os versos que ela tanto